Jesus, quando esteve nesta terra, ele operou grandes maravilhas, milagres, ele ressuscitou dos mortos. Tudo isso foi possível porque havia algo de especial em Jesus. Vamos ler Isaías 61, que está escrito: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e muito mais. Isso tudo foi possível porque o Espírito do Soberano estava sobre Jesus Cristo. Eu tenho 3 perguntas para te fazer. Você se relaciona com o Espírito Santo? Você quer ser liderado pelo Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? É possível estar na casa de Deus e não se relacionar ou conhecer o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele é a 3ª pessoa da Trindade. Eu vou contar um testemunho próprio. Eu, por muitos anos, estive na casa do Senhor e eu não me relacionava com o Espírito Santo. Eu sabia que ele existia, mas não relacionava com ele. Até que um dia, fazendo uma leitura, quando eu estava a caminho do meu trabalho, e eu comecei a entender que o Espírito Santo estava ali comigo, e eu comecei a sentir a presença dele, e eu parei a leitura e comecei a conversar: Espírito Santo, o Senhor está aqui, porque eu estou sentindo o Senhor aqui comigo. E eu comecei, antes mesmo de ouvi-lo, comecei a falar com ele: eu peço perdão, tantos anos eu estive na casa do Pai e não me relacionei com o Senhor, me perdoe, agora eu sei o que o Senhor verdadeiramente existe, o Senhor está aqui comigo. E comecei a conversar com o Espírito Santo. E ao descer do ônibus, a caminho do meu trabalho, e fui falando mais, pedindo perdão, porque eu não reconhecia ele. Ele estava ali todo o tempo comigo, me auxiliando, me consolando, mas eu não reconheci. E quando eu estava neste caminho e falando com o Espírito Santo, cheguei ao meu trabalho. E quando eu cheguei, o Espírito Santo, o telefone tocou. Quando eu fui para pegar o telefone, o Espírito Santo falou: você vai ser demitida e vai ser hoje. Eu disse: mas como? Eu acabei de te conhecer e o Senhor já me traz uma má notícia? E ali eu atendi o telefone e a pessoa falou assim: poderia comparecer à administração? Seria algo comum nos anos que eu passei naquela empresa, mas não naquele dia. Eu entrei para o banheiro, me ajoelhei e disse: Espírito Santo, eu te ignorei todos esses anos, mas eu te peço, me ajuda a passar por isso. Me ajude a entrar naquele lugar de cabeça erguida e sair de cabeça erguida. Sabe por quê? Porque aquela porta quem tinha aberto era Deus na minha vida. Eu amava aquele lugar, eu me dediquei a ele. Aquilo ali aconteceu algo sobrenatural para que eu estivesse ali, trabalhando ali. Então somente Deus poderia fechar aquela porta. E foi Deus que fechou aquela porta. E aí eu fui até a administração e o Espírito Santo segurando na minha mão, porque foi isso que eu pedi: não solte a minha mão, não me deixes, me perdoe. Só agora te reconhecer, mas não me deixes. E eu saí daquele lugar de cabeça erguida. Porém, Deus jamais vai fechar uma porta na sua vida e não vai abrir outra. E foi isso que Ele fez. Ele abriu uma grande porta, muito mais que um emprego. Ele deu sentido à minha vida. Ele me deu uma família depois daquilo. Sabe por quê? Porque aquele lugar me limitaria. Então é isso. O que eu quero te convidar é: venha comigo nesses 7 dias. Vamos nos relacionar com o Espírito Santo de tal forma que veremos tudo que está ao nosso redor diferente. Na minha vida, o Senhor fechou uma porta, mas não quer dizer que na sua isso precisa fazer. Ele pode abrir portas, ele abriu portas na minha. Mas a questão é, a partir daquele momento,
eu nunca mais ignorei o Espírito Santo. A partir daquele momento a minha vida mudou, porque eu reconheci que quando Jesus foi para o Pai, Ele deixou conosco o Consolador, Ele deixou conosco um amigo. Aí você pensa, Jesus jamais partiria para o Pai e deixaria algo ruim, Ele deixou o melhor. Sim, então é isso, nós temos o melhor de Deus nessa terra hoje. Então eu quero te convidar nesses 7 dias onde vamos buscar a presença do Espírito Santo, ser cheio do Espírito a ponto de nada mais fazer parte da nossa vida aquilo que não tem mais sentido a ela. Amém? Eu te espero nesses 7 dias. Seremos cheios da presença do Senhor.